Vamos lá, meus amores, para mais uma aula. Agora a aulinha de português. Olha só, nós paramos na página 21 no Você é o Autor, que vocês fizeram, né, bem direitinho ali o texto, o cordel, contando a história de vocês, igual o João Grilo contou a dele, certo? Agora, nós temos a página 22 e 23, que a prova vai deixar de tarefinha para vocês fazerem, porque agora é a sua vez, tá bom? Tá escrito aí. Então, façam e aí na próxima aula a gente corrige. Vamos lá para a página 24, capítulo 8. O valor de cada um. Olha só, nós vamos ler um texto muito interessante. Quero que vocês prestem muita atenção, tá bom? Vão olhando aí no livro. Não tira o olho daí. Vamos lá. Você gosta de cantar? Qual tipo de música? Você gosta de cantar? Pro gosta. Que tipo de música que você gosta? Vamos lá, pessoal. O nome do texto é Cante Lá que eu canto cá. Atenção. Poeta, cantor da rua, que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é meu. Se aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo. Sem de livro precisar, por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá que eu canto cá. Você teve educação, aprendeu muita ciência, mas das coisas do sertão não tem boa experiência. Nunca fez uma boa paioça, nunca trabalhou na roça. Não pode conhecer bem, pois nesta penosa vida, só quem provou da comida sabe o gosto que ela tem. Pra gente cantar o sertão, precisa nele morar. Ter almoço de feijão e a janta de mucunzá. Viver pobre, sem dinheiro, trabalhando o dia inteiro, socado dentro do mato, de apragata com relepe, pisando em riba do estepe, brocando a unha de gato. Você é muito ditoso, sabe ler, sabe escrever, pois vá cantando o seu gozo, que eu canto meu padecer. Enquanto a felicidade você canta na cidade, cá no sertão eu enfrento a fome, a dor e a miséria. Para ser poeta de vera, precisar ter sofrimento. Sua rima, ainda que seja bordada de prato de ouro, para a gente sertaneja é perdido este tesouro. Com o seu verso bem feito, não canta o sertão direito, porque você não conhece nossa vida aperreada, e a dor só é bem cantada, cantada por quem padece. Só canta o sertão direito, com tudo quanto ele tem, quem sempre correu estreito, sem proteção de ninguém, coberto de precisão, suportando a privação, com paciência de Jó, puxando o cabo da enxada, na quebrada e na chapada, moiando de suor. Amigo, não tenha queixa, veja que eu tenho razão em lhe dizer que não mexa nas coisas do meu sertão. Pois, se não sabe o colega de cá maneira se pega num ferro para trabalhar, por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí, cante lá que eu canto cá. Repare que a minha vida é diferente da sua, a sua rima polida nasceu no salão da rua, já eu sou bem diferente, meu verso é como a semente, que nasce em riba do chão, não tem estudo nem arte, a minha rima faz parte das obras da criação. Aqui fim desta verdade, toda cheia de razão. Fique na sua cidade que eu fico no meu sertão. Já lhe mostrei um espelho, já lhe dei grande conselho que você deve tomar. Por favor, não mexa aqui, que eu também não mexo aí. Cante lá que eu canto cá. Olha só. Diferente esse texto, né? Pessoal, vamos conhecer um pouquinho do autor? Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré, nasceu em Assaré, no Ceará, em 1909. Somente aos 12 anos foi matriculado em uma escola. Olha só, tem gente que demora muito para conseguir aprender, para conseguir ir na escola, e tem gente que nem vai. Olha só como nós somos privilegiados, né? Vocês estão aqui estudando, tem gente que nem... Olha, ele só com 12 anos que ele foi matriculado numa escola. Aprendeu a ler em poucos meses. Nessa idade já começou a fazer repentes e a participar de apresentações. Ganhou o pseudônimo Patativa, que é esse nome dele, que não é o nome, mas é como ele é conhecido, porque sua poesia foi comparada ao canto de uma ave conhecida como Patativa chorona. Olha que interessante. Trocando ideias, vamos lá? O que mais chamou sua atenção nesse texto? O que para você, o que mais chamou atenção? A Pro, lendo com vocês, até tinha que dar uma parada e tudo mais. Por quê? Porque a linguagem dele é uma linguagem que nós estamos acostumados.
Não. Como que é a linguagem? Um pouco diferente. A linguagem que está escrita aí é a forma como o poeta fala, né? Então está escrito aí da forma como ele fala, direitinho, sem mudar nada. Tá escrito que a gente fala escrito errado, mas na verdade é a forma como ele fala, tá? 2. Algumas expressões mostram a oralidade regional, como eles falam na região que ele habita. E a cultura de uma localidade, não tá? Olha só, é isso que está expressando? Muito bem. Quais? Você conhece o sentido delas? Em qual lugar aí você está vendo uma coisa que geralmente não tem na sua região? O que ele fala? Olha só uma coisa que ele diz que geralmente a gente não fala aqui, enriba. O que é essa enriba? É em cima, tá bom? Então é uma palavra que a gente não usa. Tá ali em riba. Não, você fala tá ali em cima, né? Então essa é uma palavra que eles usam, tá? Então não é comum para nós, tá? Olha só. Número 3. Onde você mora também há uma linguagem oral com características específicas? Existe aqui no Mato Grosso alguma coisa que só o sul-mato-grossense fala? Pensa aí, tá? Por exemplo, mineiro. Eles falam muito trem, o trem, eu vi um trem, é o que? Uma coisa. Então é uma coisa que eles falam, né? Uma forma deles falarem. Então é uma coisa da região, tá bom, pessoal? Olha só, página 26, por dentro do texto. Vamos conversar um pouquinho para a gente entender mais um pouquinho do que o texto estava querendo trazer para a gente. Olha só. 1. Complete as informações sobre o texto, cante lá que eu canto cá. Olha só, vamos com a pro. Letra A. Quem fala? Quem que está falando ali no texto? Quem que é a pessoa? Isso mesmo, o Patativa do Assaré, que é quem? O poeta do sertão, tá? É o próprio autor do texto. Escrevam aí, Patativa do Assaré, o poeta do sertão. B. Para quem se dirige esse texto? Esse poeta do sertão está falando esse texto para quem? Isso, para o poeta do quê? Da cidade, o cantor de rua. Vocês não viram lá no começo do texto que ele fala poeta, cantor da rua? É para quem ele está falando, tá? Que na cidade nasceu. Então, que nasceu na cidade. Então, é para esse poeta que ele está falando. O poeta do sertão, que é ele, está falando para o poeta da rua. Tá bom? O poeta da cidade, o cantor da rua. Olha só, letra C. De onde fala o poeta Patativa? De onde ele está falando? Isso, do sertão nordestino. Muito bem. Continuando. Letra D. Onde se encontra o outro poeta? Isso, na cidade, no meio urbano, tá bom? Número 2. Qual é o tema desse texto escrito por Patativa do Assaré? Que tema que ele está trabalhando ali no texto? E isso, ele está cantando o quê? Ele está cantando em forma de poema sobre a sua vida. O jeito como ele faz poesia no sertão. Como que ele faz poesia no sertão? Falando da própria vida dele, das dificuldades, das coisas que ele passa, certo? Então é isso aí, escrevam aí. Fala como ele diria. Ele ali está falando, eu canto o quê? Sobre a vida, sobre o jeito de fazer poesia no sertão. Escrevam aí. Vamos lá. Número 3. Por que Patativa resolveu cantar para o colega da cidade? Avalie as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. O primeiro ali, ele queria aconselhar o poeta da cidade a não falar de uma realidade que ele desconhece. Ele queria fazer isso? Sim, tanto que ele fala ali, né? Você canta lá que eu canto cá, né? Você canta do que você sabe, eu canto do que eu sei, entendeu? Não vai falar do meu sertão se você não conhece, né? Então é verdadeiro isso daí. Ele queria, o segundo ponto, diferenciar a vida no sertão da rotina da cidade. Exatamente, ele queria mostrar essa diferença do que era no sertão, do que era na cidade, né? Então coloquem aí, verdadeiro. Ele queria dizer que o sertão é melhor que a cidade? Não, ele queria só falar que era diferente, né? Então é falso essa daí. Revelar o estilo de linguagem de poetas sertanejos. Isso mesmo, né? Ele queria falar como que era a linguagem desses poetas. Você viu que a linguagem dele era diferente? Pois é. Apresentar a força do sertão, valorizando sua poesia e trajetória de vida.
Muito bem, verdadeiro. Comprovar que a poesia urbana é semelhante à sertaneja. Não, não é semelhante, é diferente, são locais diferentes, a forma como fala é diferente, então ele queria mostrar exatamente que era diferente, então essa daí é falsa, tá? 4. O texto é o quê? É um repente, é uma reportagem, é um poema, é um conto, é uma biografia, crônica, notícia ou fábula? Muito bem, ele é um poema, tá bom? 5. Segundo o poeta, como é a vida no sertão? Pinte no texto versos que justificam a sua resposta. Ali ele vai falando um pouquinho de como que é a vida no sertão. Vamos lá? Olha só o que ele está falando ali, ó. Ele fala na página 24, ali na primeira, segunda, na quarta estrofe, tá bom? O que é estrofe mesmo? É o conjunto de versos, as linhazinhas, aquilo lá é uma estrofe, tá? Ele fala o seguinte: pra gente cantar o sertão, precisa nele morar, ter almoço de feijão e a janta de mucunzá. Então, ó, tem que ter almoço de feijão. Então, escrevam lá, ter almoço de feijão, é o jeito como ele fala. Quem mais que ele fala também? E a janta de mucunzá. O que ele fala no outro? Viver pobre sem dinheiro, trabalhando o dia inteiro. Então essas são frases ali no texto, são versos no poema que mostram um pouquinho da vida do sertão, tá bom? Ele fala, ó, que tem que estar socado dentro do mato, de apragata com relepe, que é um calçado, tá? Pisando em riba do estrepe, brocando a unha de gato. Então aí tá falando tudo isso, escrevam aí. Aliás, pintem no texto, né? Pintem no texto e escrevam aí esses versos que mostram como é a realidade do sertão, tá bom? Então todos esses versos estão aí, ó, na quarta estrofe, aqui, ó. Olhem pra pro. Aqui, ó, na quarta estrofe, tá vendo? A primeira, segunda, terceira. Na quarta estrofe, aqui tá escrito o que significa viver no sertão, tá bom? Muito bem, meus amores. Vamos lá? Página 27. Vamos fazendo com a Pro. Pausa o vídeo, escreva direitinho, depois volte pro vídeo, tá bom? Vamos lá. Encontre no texto e escreva versos que fazem um pedido no texto, olhando ali pro texto. Quais são os versos que fazem pedido? Isso, lá fala assim, ó, por favor, não mexa aqui. Ele tá pedindo, né, para não mexer ali. O que mais? Cante lá que eu canto cá. Então é o pedido que ele faz para o outro cantar lá e ele cantar aqui. Vai lá. Amigo, não tenha queixa. Ele está pedindo para a pessoa não reclamar, não se queixar. Outro, fique na sua cidade. Ele também está pedindo, né? Para o poeta o quê? Para o poeta da cidade. Vamos lá. Letra B, fazendo com a Pro. Valorizam o sertão. Que frases ali, que versos valorizam o sertão? Isso, ele tá falando aqui, ó. Ele fala assim, ó, mas das coisas do sertão não tem boa experiência. Nunca fez uma boa paioça, nunca trabalhou na roça. Então, assim, ele tá falando que ele tá valorizando o sertão, que a pessoa ali da cidade não tem essa oportunidade de trabalhar na roça, de fazer uma boa paioça. Então, isso daí são versos que estão valorizando o sertão, tá bom? C. Transmitem palavras da cultura do sertão. Quais são as palavras aí que tem um pouquinho da cultura do sertão? Muito bem, ele fala assim, ó. Com paciência de Jó, puxando o cabo da enxada, na quebrada e na chapada, moiadinho de suor. Então são coisas que a gente não tem, não fala muito de enxada, isso é mais coisa assim para meio rural, né, que é muito comum lá no Nordeste. Letra D, versos que compartilham a realidade social do poeta. Qual que era a realidade dele que mostra aí no texto? Muito bem, tem os versos que dizem assim: cá no sertão eu enfrento a fome, a dor e a miséria. Olha lá, outra estrofe que fala ali é aquela que a gente já tinha comentado. Viver pobre, sem dinheiro, trabalhando o dia inteiro. Então essa é a realidade, tá bom? Do Patativa do Assaré. Vamos lá. Quais são os versos que expressam uma crítica?
Olha lá, ele está expressando uma crítica ao poeta da cidade. Ele fala assim, ó: com o seu verso bem feito, não canta o sertão direito, porque você não conhece nossa vida perreada. Então ele está fazendo uma crítica para o poeta da cidade. Não vem falar do meu sertão, porque você não conhece ele direito, certo? Então esse verso aí que fala, ó: com o seu verso bem feito, não canta o sertão direito, porque você não conhece nossa vida perreada. Então esses são versos que mostram, né, uma crítica ele fazendo ao poeta da cidade, tá bom? Pessoal, pausa o vídeo, volta o vídeo para vocês irem pegando aí a nossa conversa aqui e anotando direitinho no livro, tá bom? Para pensar, será que os saberes vêm apenas dos livros? O que o poeta Patativa nos ensina sobre isso? Olha só, o Patativa, esse que fez esse poema cheio aí de coisas falando sobre o sertão, fazendo essa crítica, fazendo essa análise de que o poeta da cidade não pode falar do que ele não conhece, né? Não fala do meu sertão porque você não conhece direito. E ele que aprendeu apenas com 12 anos, que ele foi matriculado na escola, e aí depois de meses ele aprendeu a ler. Ele falando tudo isso sobre a vida dele, sobre a vida sofrida, tudo que ele passou, ele nos ensina o quê? Que todo o conhecimento que a gente tem, esse conhecimento só pode vir de livros? De forma alguma. A vida também nos ensina, as nossas experiências nos ensinam, as experiências do outro também nos ensinam. Então não é só nos livros, mas a gente precisa pegar os conhecimentos, aprender os conhecimentos que vêm dos livros, com certeza, claro. Mas não é só dos livros que vem todo o conhecimento. Então a gente não pode falar com uma pessoa analfabeta, uma pessoa que não teve tanto conhecimento assim, ela não sabe de nada. Lógico que sabe, todos nós temos a nossa bagagem, as nossas experiências, né? Eu conheço muitas pessoas que não estudaram, que pararam de estudar, mas são pessoas sábias, que têm muita experiência e que podem ensinar. Mas é lógico que o positivo, o melhor mesmo, é nós estudarmos, nós conhecermos, nós lermos e aprendermos cada vez mais, tá bom? Muito bem. 7. Leia novamente a quarta estrofe da página 25. Qual que é a quarta estrofe da página 25? Vamos lá? Página 25, ó. Olha aqui que eu pro. Página 25. A quarta estrofe é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Essa é a quarta estrofe. Vamos lá? A Pro vai ler para vocês de novo. Acompanha aí na apostila. Repare que a minha vida é diferente da sua. A sua rima polida nasceu no salão da rua. Já eu sou bem diferente. Meu verso é como semente, que nasce em riba do chão. Não tem estudo nem arte. A minha rima faz parte das obras da criação. Então, vamos lá. Letra A. O que Patativa está explicando nesse verso? Isso, ele explica o quê? A origem dos versos ele explica a origem dos versos ao poeta da cidade. Então ele vai falando ali de onde vem os versos dele, né? Ele fala que o do poeta da cidade, os versos dele nascem no salão da rua, ali na rua, né? E que a rima do poeta da cidade é mais polida, né? É mais direitinha, não é do jeito que ele fala, né? É mais limpa, uma coisa assim mais refinada. A dele não é. E aí ele fala que o verso dele é como semente, tá vendo? Ele fala que ele não tem estudo, que ele não tem arte e que a rima dele faz parte da obra da criação, ou seja, vem das coisas que Deus criou, vem do sertão, né, da experiência dele. Então ele está explicando para o poeta da cidade de onde vem os versos dele, a origem dos seus versos, tá bom? Então é isso que ele está falando. Letra B. Vamos conversar aqui. O que seria a rima polida? A Pro acabou de falar. Segundo as ideias do texto. É o que essas rimas polidas? Uma rima mais fina, né? Aquela coisa assim que não é colocada do jeito que fala. É uma rima perfeitinha, bem direitinho. E a dele não. Certo? Muito bem. Letra C. O poeta do sertão compara os poemas dele com qual elemento? Nessa quarta estrofe aí, vamos lá? Por que ele compara os versos dele? O poema. Ele fala o quê? Olha lá. Meu verso é como a semente que nasceu em riba do chão, em cima do chão, né?
Então ele compara o seu poema, né, os seus versos com a semente. E aí você vai colocar ali, ó, você vai justificar com esse verso. Escreva lá: meu verso é como a semente que nasce em riba do chão, tá? Então ele compara os seus versos com o elemento que é a semente. E aí, qual é o verso que vai justificar isso daí? É o que fala ali, ó. Meu verso é como a semente que nasce em riba do chão. Escrevam aí, tá bom? Letra D, vamos conversar aqui. Por que ele faz essa comparação, pessoal? Por que ele compara os versos dele, o poema dele, com a semente? Por quê? A semente, ela precisa ser plantada, ela é cuidada, ela cresce, né? E aí é que ela dá os frutos e tudo mais. A mesma coisa com o poema dele, né? Ele foi crescendo, os poemas dele foram crescendo com o tempo, assim como a semente também cresce com o tempo. E no sertão era muito comum, você só come aquilo que você planta, certo? Então ele deve ter seguido também essa lógica, né? Que a vida dele acontece e os poemas dele só existem porque ele plantou, né? Ele viveu tudo aquilo e aí ele colheu os poemas dele, né? Então é só uma analogia, uma coisa que a gente está analisando que pode ter sido, tá bom? Porque ele fez essa comparação. Letra E, Patativa explica que ele não tem estudo nem arte. Você concorda com esse verso? Ele não tem estudo nem arte, será? Pessoal, olha só. Ele não tem estudo, mas olha o poema que ele criou. Um poema riquíssimo, mostrando a realidade do sertão, com rimas, né, que não são polidas, mas são rimas direitinho, ele fez direitinho. Então ele não tinha estudo? Ele tinha um pouco de estudo, ele não tinha estudado tanto, ele começou mais tarde, mas ele estudou. E ele não tinha arte? Claro que ele tinha, ele expressou a sua arte, o seu poema, né? Então não é porque a pessoa não tem todo aquele conhecimento que ele não tem uma bagagem, a gente conversou sobre isso, né? Então ele usou tudo que ele tinha, a bagagem que ele tinha, a vida dele, e ele transformou em poema. Isso não é fácil, nem todo mundo sabe fazer um poema, né? Tem gente que não tem essa capacidade, né? Então essa é a arte dele e ele soube expressar, tá bom? Muito bem, pessoal, página 28. Vamos finalizando aí. Em capítulos anteriores, lemos outros textos típicos da cultura nordestina. Complete o quadro a seguir com informações comparativas dos textos. Então aí vai comparar os textos que nós lemos, ó, o duelo danado de Dandão e Dedé. Lembra que era aquele texto, que era o duelo de cantoria, que eram os repentistas, que improvisavam ali fazendo versos, rimando e um contra o outro. As traquinagens de João Grilo, lembra que era o cordel, que ele contando a história dele? E essa história que a Pro acabou de ler para vocês, que nós fizemos as atividades sobre, que é o cante lá, que é o canto cá, que era o que? O poema, né, que Patativa escreveu para falar um pouquinho da sua vida, para diferenciar também os poemas da cidade dos poemas nordestinos, né? E também temos as diferenças aí, as semelhanças. Vamos lá, nós vamos colocar aí o que é de cada um. Classificação do texto. A finalidade do duelo de Danado e de Dandão. Opa, voltando. Vamos classificar primeiro o texto. Duelo danado de Dandão e Dedé. Esse texto era o quê? Era um duelo de cantoria. Então era o quê? Cantoria. O que é essa cantoria? Como ele chamava essa cantoria? De repente. Muito bem, que era esse improviso aí, tá? Certo? Vamos continuar? Vamos lá. Classificação do texto das traquinagens de João Grilo. Que texto era esse? Que tipo de texto era? Isso era um cordel. Muito bem. E o cante lá que eu canto cá? É o quê? É um poema. Isso mesmo. Agora sim, qual é a finalidade desse primeiro texto, do duelo de cantoria de Dandão e Dedé? Qual era a finalidade? Isso, eles queriam divertir a plateia com os improvisos que eles faziam dos versos, certo?
E das traquinagens de João Grilo, qual que era a finalidade? Isso, ele queria contar a sua história, mostrar a sua sabedoria, né? Então era isso que ele queria fazer nesse texto, no cordel. Cante lá que eu canto cá. Qual que é a finalidade desse texto que nós acabamos de ver? O que ele quer fazer? Isso, ele quer mostrar as diferenças entre a vida e a poesia de um poeta do sertão e de um poeta da cidade. Fazer essa diferenciação aí, certo? Vão escrevendo aí, pausem o texto para escrever, tá? Vamos lá, estrutura. Como que era a estrutura do duelo de cantoria? Isso, ia alternando os versos, as estrofes, iam alternando com as improvisações que eles faziam. Então, as estrofes do duelo, ela ia alternando entre um e outro, de acordo com os versos que eles improvisavam, né? Às vezes era Dandão que estava falando, às vezes era Dedé. Então, tinha essa alternância entre as estrofes, de acordo com os versos que eles iam improvisando, tá bom? Agora, qual que era a estrutura das traquinagens de João Grilo, do cordel? Lembra que lá ele falava assim que era uma cestilha? O que é cestilha mesmo? Que cada estrofe do cordel tinha 6 versos. Então essa era a estrutura dele. Cada estrofe com 6 versos era chamado de cestilha. Muito bem. Agora no texto que nós acabamos de ler, qual que é a estrutura? Os versos, eles têm uma métrica semelhante. O que é métrica mesmo? Um ritmo semelhante, viu? Quando a Pro foi lendo, o ritmo entre as estrofes era semelhante, tá? Então coloque aí, versos, né, de ritmo ali, de métricas semelhantes, tá bom? Modalidade original da linguagem, oral ou escrita. O duelo danado de Dandão e Dedé, originalmente, antes de passar para o papel, o que é esse duelo? Ele é oral, eles iam ali falando, improvisando oralmente, nós só temos a oportunidade de ver esse duelo, porque depois do duelo, dos improvisos, eles escreviam, mas originalmente era o quê? Oral. Muito bem, e as traquinagens de João Grilo? Esse cordel, ele era como? Ele era escrito, tá? Ele escrevia ali, era escrito ali a vida e a sabedoria de João Grilo, tá bom? E o cante lá que eu canto cá é o que? Essa modalidade desse poema era como? É um poema oral, tá bom? Tanto que quando ele é escrito da forma que se fala naquela região, tá? Então esse poema aí é oral. Continuando. A arte poética pode ser apresentada na forma de rimas e outras combinações sonoras, ritmo, distribuição gráfica do texto, no espaço do papel e organização de palavras e expressões de modo criativo. Então, a arte poética, ela pode ser apresentada de formas muito diferentes, tá bom? Dependendo da região, dependendo do contexto. Então, ela é livre para expressar, tá bom? De formas diferentes. Pessoal, essa foi a nossa aula. Não se esqueçam de fazer a tarefinha que a Pro mandou para vocês, tá bom? E nós continuamos o nosso assunto, o nosso conteúdo nas próximas aulas. Espero vocês, tá bom? Um beijo grande, um abraço apertado.